Glória a Deus, bom dia. Como vocês estão? Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. É muito bom nós podermos ter essa oportunidade e privilégio de estarmos na casa do Pai, enquanto nós temos irmãos que estão sendo mortos, assassinados, simplesmente por falar o nome de Jesus. Então saiba que você sentado aqui é um privilégio para a sua vida. Amém? Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Você está preparado? Aleluia. Deus é muito bom. Caramba, mano. 2 Crônicas, capítulo 20. Curve a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, soberano Rei, excelso, majestoso, sublime. A Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, a majestade, hoje e para sempre. Senhor, nós reconhecemos a Tua soberania, o Teu governo sobre as nossas vidas, sobre este ministério, sobre as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, obrigada pela Tua presença neste lugar, presença que liberta, presença que cura, presença que salva, presença que arrebenta e que quebra com todo jugo, grilhão e atadura na mente e na vida das pessoas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua obra neste lugar, pela Tua obra em cada vida que aqui se adentra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta hora escondida atrás da cruz, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a ministrar através da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda oposição e toda interferência satânica demoníaca está paralisada nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a palavra que está sendo liberada cumpra-se conforme o Teu propósito, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Then, here we go. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedim. Qual é a guerra que você está enfrentando hoje? Qual é a ameaça que você está enfrentando hoje, que está na sua porta? Qual é o tamanho do gigante que está batendo a sua porta? Pode vir comigo, na pressão mesmo. É na pressão, hoje é na pressão. Porque Deus tem algo preparado para você e para mim. Para você e para mim. Então o que está batendo na sua porta ali? Ó? Já estão ali em Gedim. Está ali na sua porta, está chegando. Que ameaça está batendo na sua porta? Qual a intensidade do gigante que está subindo contra você? Pode ser um diagnóstico, pode ser um problema físico, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema relacional, de trabalho, matrimonial, conjugal. Qual é o gigante, qual é a guerra, qual é a ameaça que hoje está assolando a sua vida? Está ali, ó. Uma ameaça iminente, real, pesada. Alarmado, outras traduções vão dizer com medo. Eu não sei como você se sente às vezes diante de uma ameaça. Porque muitas vezes, dependendo do tamanho da ameaça, nós ficamos com medo, sim. Muitas vezes até paralisados. Que às vezes a gente precisa tomar consciência daquilo para se recompor, para que o medo, a angústia, a ansiedade não te devore, não te engula. Porque senão nós somos engolidos, sim,
Portanto, a consciência de quem habita em nós e da experiência daquele que nós temos com Deus Todo-Poderoso é fundamental para que eu não seja engolido e devorado diante de uma ameaça iminente que me traz medo. Alarmado, com medo, Josafá, leia comigo, decidiu consultar o Senhor e proclamou em todo o reino de Judá. Veja, o tema dessa mensagem é: não tenha medo, o inimigo cerca, o Senhor se manifesta. Mas aqui você pode obter armas para a vitória, armas espirituais para a sua vitória. Então, o que ele fez, mesmo com medo? Ou seja, Josafá, mesmo com medo, ele agiu. Então, o que ele fez? Ele decidiu primeiro consultar ao Senhor. Número 2, ele fez o quê? Proclamou um jejum. Vai anotando, vai registrando. E aí, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para fazer o quê? Buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e ele fez o quê, amados? Então nós já temos buscar ao Senhor. Número 2, jejuar. Número 3, beleza. Então, diante do medo, diante da ameaça, o que você faz? Diante da ameaça, diante do medo, qual que é a sua primeira reação? Tudo bem se você disser para mim chorar, porque eu também já chorei. Quando nós estávamos vivendo dias atribulados lá com o apóstolo lá no hospital, teve um dia que o cenário estava tão crítico, tão desafiador, né? Só para quem vive aquilo sabe a intensidade da dor e do desconforto, que teve uma hora que ela chegou e falou assim: liga para a sua irmã nos Estados Unidos para ela vir. O que ela estava dizendo? E aquele vômito, e aquela bolsinha que não funcionava, e aquele estresse de, e agora o que faz, e agora o que não faz. E aí teve uma hora que eu confesso, sozinha lá com ela, muitas e muitas noites, eu entrei no banheiro, eu sentei naquele vaso do hospital e eu chorei. Eu lembrei do meu pai. Se meu pai estivesse aqui, eu não precisaria de toda essa carga, de toda essa pressão. Mas aí o Espírito Santo de Deus falou: você não tem o seu pai terreno, mas eu tenho um pai todo-poderoso, que inclusive se meu pai estivesse lá, ele não poderia fazer absolutamente nada. Nada. É onde você recobra forças, porque você tem a consciência de quem habita e de quem faz por você. Ok, chorei, passou. Até porque imagina, né? Apóstolo lá não estava bem, chega alguém saindo do banheiro, chorando. Não dá, não dá. Você tem que saber quem está com você na trincheira. E aí, ela vomitando. É vômito atrás de vômito, porque aquela bolsinha, enquanto não funcionava, ao invés de descer, ela volta, e é soluço, e é vômito, e é dor, fura daqui, enfia cano, tira cano. E aí teve uma hora que estava lá orando em línguas, e aquele vômito, e a mulher entrando para limpar, e eu lá orando em línguas, achasse ela que eu estava louco fazendo qualquer coisa, porque tem horas que você precisa guerrear e pelejar, e você busca ajuda no trono da glória, no trono de Deus, com o trono da graça, com o médico dos médicos.
Então ele teve medo. O rei ficou profundamente temeroso. Mas é importante você saber e ter a consciência e às vezes se percaptar do que é que você faz quando você está com medo. Diante da crise, diante da circunstância, diante daquela ameaça, o que você faz quando você está com medo? Ou pior ainda, quando você não sabe o que fazer. Porque Josafá tem uma declaração maravilhosa no versículo 12, nós vamos chegar lá, e ele falou: eu não sei o que fazer. Então o que você faz quando você está com medo e quando você nem sabe o que fazer? O que você faz? Profundamente temeroso, ele sabia que ele não tinha exército, força, tempo, estratégia suficiente para resistir o tamanho daquele exército que estava vindo. Ele já sabia tudo isso, não tem. Mas diante do medo, Josafá deu a resposta espiritual mais apropriada que poderia existir naquele momento. E ele tomou a decisão mais sábia, que foi de buscar ao Senhor. Ele convocou todo o povo. Está escrito lá: homens, mulheres, crianças, inclusos de colo, para buscar ao Senhor e jejuar. E todos juntos se apresentando diante de Deus. E aí ele começou a orar no versículo 5 a 12, você vê a oração de Josafá. E na oração dele ele reconhece, não vou ler todos, mas eu vou te dizer o que ele faz aqui. No versículo 6 ele reconhece a soberania de Deus. No versículo 7 ele reconhece a aliança de Deus. No versículo 8 e 9 ele reconhece a presença de Deus. No versículo 10 ele reconhece a bondade de Deus. No versículo 11 ele reconhece a posse de Deus. E no versículo 12 ele reconhece a absoluta dependência do Senhor. Veja que expressão de fé maravilhosa. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército que está nos atacando. Ele reconhece a fraqueza dele, a vulnerabilidade dele. Pois não temos força. Senhor, eu não posso, eu não estou conseguindo. Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Ao mesmo tempo que ele declara a sua fraqueza, ele também declara confiança no Todo-Poderoso. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Que como Josafá, nós possamos expressar essa fé e declarar: Senhor, apesar de não saber o que fazer, apesar de estar num risco eminente, numa decisão que me traga emocionalmente, que me engole emocionalmente, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu sei em quem eu creio. Meus olhos estão postos em ti. E aí, o Senhor é maravilhoso, e ele respondeu enviando uma mensagem de confiança por intermédio do profeta Jaziel. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo. Tem um detalhe aqui antes. No versículo 15, quando o profeta Jaziel vai falar a mensagem do Senhor, ele disse: escutem. Escutem. Não adianta Deus falar se você não vai ouvir. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Não só ouvir, como obedecer. Escutem. Precisamos ouvir. E como nós ouvimos a voz de Deus, uma das formas é através da palavra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, ok? Eu não tenho escutado a voz de Deus. E eu vou te perguntar, com que frequência
qual é o tempo separado no seu dia que está ali para você ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus através da palavra dele. A gente tem horário para malhar, a gente tem horário para almoçar, a gente tem horário para dormir e para trabalhar. Qual é o horário que você tem definido, estabelecido na sua agenda para estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que Ele possa ministrar a sua vida e falar contigo? Escutem, e Ele vem. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Percebe como fica claro a ênfase? É grande, é gigante mesmo, ó. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 17: vocês não precisam lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. E mais uma vez ele ressalta: não tenham medo. Porque o medo nos abate, nos aflige muito rápido. E Deus é tão cuidadoso que Ele vai cuidar das suas emoções. Deus primeiro Ele trata aqui das emoções, ó, não tenham medo. Depois Ele trata da causa, porque Ele entra em defesa. E depois Ele manifesta a sua presença: eu vou estar com vocês. Não tenham medo, eu sei que vocês estão ali, ó, talvez preocupados, ansiosos, angustiados, aflitos. Veja, amados, a palavra diz: neste mundo tereis aflições. Quem disse para você, ou quem vendeu para você, que o evangelho, que viver o reino de Deus aqui na terra seria um mar de rosas? Se a palavra diz: neste mundo tereis aflições, você sabe o que é estar aflito? Para você estar aflito, você acha que você vai passar por que tipos de situações para estar totalmente afligido? Quem é que disse para você que ia ser fácil? Quem é que disse para você que ia ser gostoso? Leve, momentâneo, sofrimento ali, como o apóstolo Paulo diz, mas eu sei o que me espera, uma coroa de glória. E aí ele segue: não tenham medo, nem desanimem. Porque muitas vezes quando a gente está com medo, bate aquela incredulidade, aquela ansiedade, mais do que tudo, aquela dúvida. E o que é a tendência do ser humano? Desanima. Não vai dar certo. Não é para mim, não vou conseguir. Está demorando demais. Qual que é a tendência? Desanimar e retroceder. Mas Deus falou: saiam para enfrentá-los. Saiam para enfrentá-los. Amanhã. Quando? Quem deu tempo? Quem deu tempo? Tempos e estações são dados e modificados por Deus. Tempos e estações são dados e modificados por Deus. Nós queremos muito dar prazos ao Senhor. E eu falo nós porque eu me coloco nesse papel. Também faço isso. Amém. A gente pode declarar profeticamente. E declararemos. Mas o Kairos de Deus, o tempo oportuno, é Ele que sabe. Amanhã vocês vão sair. Para enfrentá-los, o Senhor estará com vocês. Então veja que aquele povo todo, com Josafá, jejuando e orando, buscando a face do Senhor. É no seu tempo de busca, é no seu tempo de intimidade, que Deus vem com o direcionamento, que Deus vem com a estratégia, que Deus vem com as orientações, e são detalhadas. Ele cuida em todos os aspectos e âmbitos. Ele chega e fala: não tenham medo, não desanimem, ó, arruma suas emoções aí. Essa batalha não é de vocês, ela é minha, ok? Amanhã vocês vão descer. Eles vão vir subindo por Ziz, mas vocês vão encontrar ele no fim do vale, lá em frente do deserto, beleza? E vocês não vão precisar lutar essa batalha aqui.
mas tomem suas posições e permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. De novo ele volta e fala, não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los. Engraçado que parece antagônico. Vocês fiquem aqui, não precisa lutar, essa batalha não é de vocês, mas por um outro lado ele fala, tomem posições e saiam para enfrentá-los. Amanhã, e o Senhor estará com vocês. Veja os detalhes, o cuidado, a forma, onde, quando, como, com quem. Veja o comando de Deus, tomem posições, permaneçam firmes, não recuem, mantenha-se onde Deus ordenou, mantenha-se. Josafá e o povo não foram chamados para correr, para esconder, e muito menos para negociar com o inimigo. Ainda que o medo estivesse gritando, batendo solto lá, as circunstâncias parecessem contrárias, eles foram chamados para permanecer no lugar da fé. Então, posicionar-se, a apóstola ministrou sobre Josafá e sobre posicionar-se. E semana passada a apóstola também falou sobre a questão do posicionamento, da espera com paciência. E o posicionar-se aqui não é apenas uma atitude física, é mais do que uma atitude física, é uma atitude espiritual. É uma atitude interior, é permanecer confiante quando tudo à sua volta diz o impossível. Você acha que isso é fácil? Não, não é. E só pode ser dito, como o apóstolo abriu o culto, com a consciência de quem habita em você. Como a ministra Cristiane, pregadora do Deus Todo-Poderoso, serva do Deus Altíssimo, disse, Ele fará outra vez. Então, se Ele livrou Daniel da cova dos leões, Sadraque e Mesaque na fornalha, não dá fornalha, glória a Deus, Ele vai fazer outra vez, e você tem convicção disso? Você tem essa consciência? O medo, ele vai te paralisar, mas a fé te posiciona. Ainda que os teus olhos não vejam. A apóstola e eu estamos aqui porque a fé posiciona. Os nossos olhos podem não ver muitas coisas, mas nós estamos posicionados na promessa. Não importa o tempo, Ele está cuidando. Então, se posicionar é você continuar crendo mesmo quando você não está vendo, é você manter o seu coração firmado na promessa. Permaneça em paz enquanto o céu parece que está em silêncio, porque você não sabe o que Ele está construindo externamente e, mais do que isso, construindo internamente. Porque nós precisamos estar com a base alicerçada para suportar o peso da bênção, o propósito de chamado. Se eu não venho passo a passo, eu não posso chegar numa academia e colocar 200 quilos de leg press e achar que eu vou erguer aquilo. É um processo contínuo. E eu preciso estar preparada para o desafio para quando chegar a hora. Há momentos em que Deus não muda o campo de batalha. Deus não muda o campo de batalha, Ele muda quem é você dentro dEle. Isto é profundo e poderoso. Ele muda quem é você, porque Ele tem um chamado poderoso. Ele muda você dentro do campo de batalha. Ele está forjando caráter, identidade, para o cumprimento do propósito. Somos muitas vezes imaturos emocionalmente e espiritualmente falando. Mas Ele trabalha
no tempo dele. Nunca se esqueça que o oleiro sabe quanto tempo o vaso precisa ficar lá no coisinho para tomar a forma certa. É ele que sabe o tempo. O campo de batalha não é o cemitério dos seus sonhos. Então você está na batalha e você acha que acabou. Não. O campo de batalha não é o cemitério dos seus sonhos. Sabe o que o campo de batalha é? Ele é o berço. Ele é o berço do propósito divino para a sua vida, que muitas vezes não vai se tratar de você, mas o que Ele tem para fazer através de você. Berço divino. Berço do propósito divino. Entenda o campo de batalha como um berço do propósito divino. O Senhor não disse para Davi: eu vou tirar a guerra de você, mas Ele colocou Davi sobre a rocha, Ele deu vitória no meio da guerra. O que a ministra Cristiane falou aqui foi poderoso. Ele sabe, Ele intervém na hora da necessidade. Ele não interviu em todas as ações. O que te causa você que Ele não vai intervir também na sua causa? Se Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, para sempre. Assim também com Josafá, Deus não disse para ele: vocês fujam, não, permaneçam firmes. Porque quando você e eu permanecemos no lugar da fé, Deus luta no seu lugar. Eu vou repetir, quando você permanece no lugar da fé, Deus luta no teu lugar. Então, mesmo em meio ao caos, precisamos permanecer com uma atitude interior. Como bem disse a apóstola, consciente das experiências que todos aqui tiveram. Todos. Para mim a experiência mais difícil é a morte. Para mim Deus foi maravilhoso com o Flamengo. O Flamengo tomou tiro, foi esfaqueado, ficou usando bolsinha também por anos, por muito tempo. Firme e forte, Firme e forte, fazendo a obra. Como Deus é bondoso, generoso. Então saiam para enfrentá-los. Parece uma contradição, mas não é. Não, vocês vão ficar parados, essa batalha é minha, mas depois ele fala assim: saiam para enfrentá-los. Mas é que não é contradição. São dois tipos de movimento: interno e externo. A firmeza, a quietude, a confiança. Exterior, obediência ativa e fé que se move. Então Deus está dizendo: vocês não vão lutar, mas vocês precisam marchar. Vocês não vão usar a espada, mas precisam sair do acampamento. Vocês não vão agir com força, mas vocês vão agir com fé. Exato. Essa é uma das marcas da fé madura. Ela descansa por dentro e ela age por fora. E descansar por dentro não significa que eu vou estar de boa assim. Não. Eu oro, eu jejuo, eu adoro. Eu busco a face do Senhor. Eu tenho intimidade com a palavra. Porque parece que é fácil. Não, senta para ler a Bíblia. Começa a orar. Eu te dou 30 segundos. Vai, vou ser mais generosa. 45 segundos para sua mente começar a devanear. Aí nós vamos ler juntos. Eu vou ler com você, nós vamos ler. Você começa a ler 10 versículos. Aí você acha que você vai continuar lendo o texto. E eu falo para você: para um minuto. O que você entendeu desses 10 versículos? Aqui agora. O que Deus tocou no seu coração? O que você entendeu desses 10 versículos? Peraí, eu vou ler de novo. Estar na presença de Deus precisa ser intencional. A fé verdadeira não é passiva, ela se levanta, ela avança sabendo que quem faz o impossível é Deus.
Você precisa entender que a fé precisa ter duas perninhas. Uma se chama confiança e a outra se chama obediência. Confiança, obediência, consciência de quem é Deus. E aí o versículo 18, depois que o Senhor terminou de falar através da vida do profeta Jaziel, Josafá faz o quê? Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fizeram o quê? Prostrou-se perante o Senhor. Então os levitas descendentes, versículo 19, desculpa, Isaac. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos correitas levantaram-se e fizeram o quê? Louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Então você adora, você reconhece quem Deus é, e você louva e agradece pelo que Ele faz e pelo que Ele tem feito na sua vida. Veja que o louvor deles ali, o cântico deles, a adoração deles veio antes da guerra, porque no desenrolar você vai ver que o louvor aqui foi a arma da conquista. E ao invés de nós louvarmos, nós murmuramos. Por isso que é um desafio, amados. Veja o que Josafá faz. Ele coloca cantores na frente do exército para marchar louvando. Então, indo em meio à guerra, ele coloca o exército lá na frente. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Amados, é algo incompreensível do ponto de vista humano, você colocar músicos e não guerreiros na linha de frente diante de um processo de batalha, de guerra. Quem é que humanamente, em sã consciência, vai mandar uns músicos na frente do exército? Pelo contrário, você vai colocar os seus melhores soldados, você vai colocar as suas melhores armas bélicas. Mas aqui existe um segredo. Louvor e adoração é uma poderosa arma de guerra. Ela confunde o inimigo. Imagina você numa situação vulnerável, delicada, sob extrema pressão, ameaça, e você lá louvando e adorando. O inimigo vai falar assim: não, tem alguma coisa errada. Era para ela estar chorando, criticando, murmurando, se lamentando, pedindo socorro. Ela está adorando. Ela está agradecendo. O texto diz, olha só, versículo 22, Isaac, por gentileza. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o que aconteceu? O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Quem preparou a emboscada? Em que momento? Ó a palavra. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas. Nos seus dias de lutas ferrenhas, porque tem lutas que são bem aguerridas ali. Nos seus dias de luta, o quanto você adora. Quando o povo louvou, Deus agiu. Enquanto o povo louvava, agradecia, engrandecia o seu nome, ele entrou na batalha. Ele confundiu
os inimigos se destruíram entre eles. E o vale da morte transformou-se em vale de bênção. Eram 3. Na hora lá, em vez dos 3 lutarem contra Josafá, 1 e 2 lutaram contra 3, e depois o 1 e o 2 lutaram entre eles, e não sobrou ninguém. Nenhum inimigo seu que se levanta contra a sua vida permanecerá de pé. Você verá. Deus queria que o povo estivesse lá para ver. Observe o que eu vou ver, porque a glória é toda minha. Se eles não estivessem lá, eles não veriam aquele mar de cadáver, que eles ficaram por 3 dias saqueando os despojos, e os 3 dias não foram suficientes, eles não conseguiram levar tudo o que tinha. Adoração. Como a apóstola já abriu o culto, nem precisava administrar. A abertura do culto, a ministração da ministra Cristiane foi uma bênção. Como Deus usa a vida daqueles que se dispõem. A adoração é um campo de batalha onde Deus luta por nós. Onde há louvor, há presença. Onde há presença, há power. E onde há poder, há libertação. De novo, onde há louvor, onde há adoração, há presença. E onde há presença, há poder. E onde há poder, há libertação. Não importa a área da sua vida, porque a adoração é o mais alto nível de guerra espiritual. Porque declara o trono, porque declara o governo de Deus. E não há maior poder do que esse. É tempo de você se apropriar desse poder que habita em você. Ele habita em você. Quando você adora, quando você se firma e se posiciona, é como se você jogasse uma bomba. Vou te dizer qual. Tsar. É a bomba com maior capacidade de detonação já testada. Ela é um artefato histórico hoje, mas ela foi testada com potência de cerca de 50 megatons. Então quando você adora, são 50, são 100 megatons abalando o inferno. E os seus inimigos, eles caem por terra, um a um, e o livramento vem, e a provisão vem, e a abundância vem, e o propósito se manifesta e se cumpre. Davi tocava e o espírito maligno se retirava de Saul. Adoração traz a presença manifesta de Deus, e onde Deus habita, as trevas não podem permanecer ou resistir. Paulo e Silas na prisão, meia-noite, adorando com as costas ensanguentadas, amarrados no tronco, adorando. Adoração liberta. Mesmo na escuridão, o louvor, a adoração faz a terra tremer. Deus vai fazer tremer aquilo que precisa estar sendo estremecido na sua vida e ao entorno dela. Eliseu, quando pediu o tangedor, levaram o tangedor,
Trazei-me, pois, um tangedor, e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. A adoração abriu o ambiente para a manifestação profética. Amados, precisamos adorar, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar a face de Deus. Precisamos. Estamos em batalha constante, 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 constante. Tem várias passagens na Bíblia, quando os levitas cantavam, o templo se enchia de glória. Josué e o povo lá em torno de Jericó. Ana orou e adorou, e vem o filho. Eles adoraram antes, durante e depois. Versículo 25. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que era capaz de levar. Versículo 26. No 4º dia eles se reuniram no vale de Bereca. Passaram 3 dias. Deus não só entrou com o livramento, Deus não só mostrou o seu poder, mas como veio abundância. Eles passaram 3 dias e não foi o suficiente para levar tudo. E aí no quarto, o que eles fizeram? No 4º dia eles reuniram-se no vale de Bereca, onde louvaram ao Senhor. E aí, versículo 28. Todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram para Jerusalém alegres e fizeram o quê? Versículo 28, entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O louvor, a adoração, o louvor e a adoração te coloca acima da circunstância. O louvor e a adoração te coloca em cima da circunstância. É você conectado com o trono. Do fundo da minha alma, como eu tenho buscado praticar. Esses dias eu comentei com a apóstola que eu estava me sentindo um pouco fria espiritualmente. E aí hoje eu me movimento com muito cuidado, por medo, literalmente medo, de fazer coisas erradas e coisas que não agradam a Deus e me enfiar em boca de sinuca que eu mesma arranjo para a minha vida. Por experiências passadas e pregressas. E aí eu fui inventar de falar com uma ex-bruxa, né? Ela está nas mídias, eu conversei com ela e ela orou por mim. E eu atribuí essa minha frieza espiritual a ela, né? Depois que ela orou por mim, ela falou, nossa, deu um calor aqui. Eu falei, ponto, pegou toda a minha energia. Mas aí eu percebi que o meu nível de consistência, de tempo com o Senhor, de oração em língua, tinha diminuído. Então, amados, o louvor e a adoração nos coloca acima das circunstâncias. Mesmo antes de ver o milagre, o coração que louva já vive a vitória pela fé. É um nível de consciência e de confiança, porque quando você louva, quando você adora, o Senhor muda o cenário e dissipa as trevas e restaura a alegria, restitui. Eu vou ter que pular, porque o tempo já foi. Eu ia falar sobre o medo. Por que Deus fala para nós 365 dias do ano, 365 vezes na Bíblia está escrito não temas, todo santo dia está escrito na Bíblia não temas? Por que você acha que Ele fala para você e para mim todo santo dia não temas? Então o medo é um espírito que ele te paralisa. O medo é mais que uma emoção, é um espírito que tenta roubar a sua fé, ele paralisa o seu avanço. E nós precisamos lembrar de 2 Timóteo, que diz o quê? Que Deus não nos deu espírito de medo ou covardia, mas de poder,
amor e moderação. Então o medo é totalmente contrário à fé. O medo é você acreditar mais na mentira do inimigo do que na promessa de Deus. Olha a seriedade. O medo não vem de Deus, ele nasce na incredulidade e se alimenta daquilo que mais você olha e mais você acredita. O medo é o primeiro gigante que se levanta no campo da batalha, porque ele vai roubar a sua visão, a sua energia e a sua fé. O salmista aprendeu, quando o inimigo quer te rebaixar, Deus te coloca sobre a rocha. O medo vai te dizer, você vai cair. E Deus te diz, eu levantarei a tua cabeça sobre os teus inimigos. A batalha espiritual começa no coração. Porque é ali que o medo é derrotado pela confiança. Eu vou repetir. A batalha espiritual começa no coração. Por quê? Porque é ali que o medo é derrotado pela confiança, pela consciência de quem habita em você. Caracas, eu preciso acabar. Talvez você esteja no meio do campo de batalha, sem força, sem direção e sem saber o que fazer. Mas lembre-se, o campo não é o fim, é o lugar onde o propósito de Deus se revela.